Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão de véspera voltada para a Fundação Carlos Chagas. É uma grande satisfação ter vocês aqui conosco e eu espero que vocês tenham estudado com o devido afinco para que possam fazer uma excelente prova amanhã. A gente sabe que em contabilidade a Fundação Carlos Chagas ela tem um estilo de prova bem tradicional e não costuma fugir muito daquilo que a banca ela vem cobrando em seus certames aí mais ou menos desde 2014, 2015, foi quando ela começou a fazer esse estilo de prova e não modificou mais. Então, como que nós faremos a nossa revisão hoje? Eu trouxe aqui uma série de questões que eu tenho 90% de certeza de que elas estarão na sua prova amanhã. Eu sempre faço essas apostas com os meus alunos e eu sempre ganho, né? Só que ninguém me paga, só tem esse lado. Mas se eu pudesse apostar, eu apostaria com certeza com você que essas questões estarão lá. Eu gostaria que você me dissesse depois se eu estava certo ou se eu estava errado, beleza? Então é isso aí. Sem mais delongas, quem não segue o nosso Instagram ainda, entre lá, Contabilidade Facilitada. Vai ser uma grande satisfação ter vocês conosco. E é isso aí. Vamos lembrar como que a gente resolve as principais questões da Fundação Carlos Chagas para a gente poder desenvolver na nossa prova. Um sucesso a todos e vamos ao estudo. Bom, a primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão que foi cobrada aí na prova da Cefaz Goiás em 2018, beleza? E a questão diz o seguinte: em 31/12/2016, a Companhia das Traças apresentava as seguintes contas do PL com os respectivos saldos. Ágio na emissão de ações no valor de 20 mil, capital subscrito no valor de 200 mil, ações em tesouraria no valor de 15 mil, reserva legal no valor de 24 mil, reserva de retenção de lucros no valor de 25 mil, capital a integralizar no valor de 80 mil. O lucro líquido apurado pela Companhia das Traças no ano de 2017 foi 100 mil e o Estatuto da Companhia estabelece a seguinte destinação: dividendos mínimos obrigatórios, 30% do lucro líquido ajustado nos termos da Lei 6.404. Retenção de lucros, saldo remanescente. Do lucro líquido apurado, o valor de 40 mil foi decorrente de incentivos fiscais recebidos pela companhia, que foram retidos na forma de reserva de incentivos fiscais, utilizando a possibilidade estabelecida na Lei 6.404 em relação aos dividendos. A reserva legal é constituída nos termos da Lei 6.404. Com base nessas informações, o valor do PL em 31/12/2017 era em reais. Então a primeira coisa em questões da Fundação Carlos Chagas é que você tem que ter muito cuidado com a questão das datas, tá? Porque vejam, aqui nós começamos em 31/12/2016 e queremos aí informações acerca de... Logo, nós temos que transpor esses valores em um ano, não é mesmo? E como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, para facilitar a resolução de vocês, é que o PL ele tem um saldo inicial. Então, como nós estamos num processo aqui que é mais rápido, nós não estamos mais numa fase de estudar pormenorizadamente as matérias, o que eu quero que você lembre aqui é que você vai ter que apurar o saldo inicial do PL. O PL inicial. Então, como que eu vou encontrar o PL inicial? Eu tenho aqui um ágio na emissão de ações. O que é o ágio na emissão de ações? Ágio na emissão de ações é uma reserva de capital no valor de 20. Tem aqui um capital subscrito, que é o próprio capital social, no valor de 200. Ações em tesouraria. Ações em tesouraria, ela faz o quê? Ela retifica o meu patrimônio líquido. Então, ela vai diminuir aqui 205 até o momento. Reserva legal. A reserva legal, ela tem que somar, né? 229, e aí você tem reserva de retenção de lucros, que é uma reserva de lucros também que tem que ser somada, e aí você tem um capital a integralizar, que ele é uma conta também retificadora do PL. Então, rapidamente, quando você for resolver esse tipo de questão na sua prova, e repito, ele estará lá, você vai achar o PL inicial, que aqui no caso vai ser de 174 mil reais, beleza? E aí o que aconteceu? A questão ela continua, ela fala, olha, o lucro líquido no período ele foi de 100 mil reais e o Estatuto da Companhia
ele estabelece a seguinte destinação. Então, vejam, pessoal, você teve um lucro líquido de 100 mil. Então, você vai somar isso aqui no PL, porque a gente sabe que esse valor ele é transferido aí para lucros acumulados. 100 mil. Beleza. E aí o que acontece? A questão, ela fala que os dividendos mínimos obrigatórios, eles são de 30% do lucro líquido ajustado nos termos da Lei 6.404. Então, 30%, tá? 30% vai ter que ser distribuído. 30% do lucro líquido ajustado. E como que a gente ajusta o lucro? A gente vai utilizar aqui lucro líquido do exercício, menos reserva legal, menos a reserva de contingência, mais a reversão da reserva de contingências, menos a reserva de incentivos fiscais, lembrando que isso aqui é opcional, menos a reserva, né, de prêmio na emissão de debêntures, porque essa reserva, a lei fala que ela terá aí o mesmo tratamento que a reserva de incentivos fiscais. Então, para ajustar o lucro, eu vou ter que calcular aqui o valor da reserva legal. Quanto que é a reserva legal? Ó, aqui, a reserva legal, a questão fala, a reserva legal é constituída nos termos da Lei 6.404. Então, a reserva legal, ela é 5% do lucro líquido do exercício, que é 100 mil reais. Logo, a minha reserva legal, ela é de 5 mil reais. Só que o que acontece? Eu tenho um limite. Vocês lembram qual que é o limite? O limite é 20% do capital social, o quê? Realizado. Então, lembre-se que o capital social realizado. Então, vai ser 200 mil, aqui em cima, menos 80, que vai me dar 120 mil, vezes 20%, né? Ou seja, isso aqui vai me dar quanto? 12 vezes 2, 24 mil. Só que quanto que eu já tenho de reserva legal? Ora, eu já tenho 24 mil, portanto, eu posso constituir uma coisa de reserva legal? Não posso, não posso, beleza? Não posso. Então, tranquilo, então não vou poder fazer nada aqui para constituir reserva legal, porque nós já atingimos o limite, tá bom? Agora, o que a questão falou? Que do lucro líquido ajustado, do lucro líquido apurado, aqui no parágrafo, 40 mil foi decorrente de reserva de incentivos fiscais recebidos pela companhia, que foram retidos na forma de incentivos fiscais, utilizando a possibilidade estabelecida na Lei 6.404 em relação aos dividendos. Então, quando a questão fala isso, ela fala que você pode subtrair o RIF, a reserva de incentivos fiscais, desse cálculo. E a questão, perdão, e a questão foi muito clara ao afirmar que ela utilizou-se. Então, nós teremos aqui 100 mil menos 40 mil de RIF, o que vai me dar 60 mil. Não tenho outras informações. 30% disso foi para dividendo, 6 vezes 3, 18. E a gente sabe que o dividendo, ele diminui o PL. Então, você vai lançar aqui. Beleza? O que mais? Então, vejam. Aí fala, ó, reserva de retenção de lucro, saldo remanescente. Ela recebeu 40 mil. Galera, então o que importa para você aqui nessa questão? Com isso aqui, você já resolveria a questão. Por que eu falo isso? Porque constituição de reserva, quando é uma questão que pede o PL e você está constituindo reserva, ou você está pegando uma reserva e integrando ao capital social, esses fatos, eles são fatos permutativos entre contas do PL. Eles não afetam o total do patrimônio líquido. Então isso tem que ficar muito claro para você que nesse caso nós tínhamos um PL inicial, beleza?
E aí nós tivemos lucros acumulados, isso afeta, porque está vindo lá da DRE e está entrando um estranho aí no grupo PL, que é o lucro acumulado, e nós temos o dividendo, que também afeta, porque isso diminui o PL, indo esse valor lá para o passivo. Então foi uma explicação um pouco mais longa, mas na sua prova você vai ganhar tempo. Você faria simplesmente esse cálculo e conseguiria encontrar o gabarito, que vai dar aqui 274 menos 18, 256 mil. Tem resposta? Tem resposta, gabarito letra A, beleza? Vamos embora para a nossa próxima questão. Próxima questão, uma questão que também é bastante corriqueira aí, que é uma questão que mudou em 2018, mas continua sendo cobrada com muita frequência. O que você precisa lembrar aqui? Nós temos 3 tipos agora de instrumentos financeiros. Você tem um instrumento financeiro que é chamado de custo amortizado. Você tem um instrumento financeiro que é chamado de mensuração ao valor justo por meio de resultado. E você tem um outro título que é a mensuração ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. O que acontece, então, nessas 3 figuras? O título avaliado ao custo amortizado, ele não fica avaliado ao valor justo. E os juros, eles vão para o resultado, tá bom? Então, o título avaliado ao custo amortizado, eles são avaliados pelo que chamam de curva. Você pega o valor do principal e aí você vai somando esses juros, tá? É assim que funciona. Imagine lá que você tem um tesouro direto, a empresa está investindo lá no tesouro direto e esse tesouro direto ele só paga juros no vencimento. Então, você vai somando aquilo, esses juros aí que você vai computando, supondo que não é avaliado ao valor justo, e aí lá no final você vai ter um valor total a receber, tá bom? Agora, os que são avaliados, mensurados ao valor justo por meio de resultado, aqui os juros vão para o resultado e a diferença de valor justo também vai para o resultado. Enquanto que a mensuração justa por meio de outros resultados abrangentes, os juros vai para o resultado, enquanto que a diferença de valor justo, ela vai para a conta ajuste de avaliação patrimonial, que é uma conta do PL. É só isso que você precisa saber para resolver as questões da sua prova. Vamos ver então o que caiu na nossa questãozinha aqui, como que a gente vai poder resolvê-la para matar isso na sua prova. Vamos ver, olha lá. Está perguntando aí tanto do impacto na DRE, como aí o valor apresentado no balanço patrimonial. Então, o que nós temos aqui? Vamos fazer uma extensão da nossa tabela para a gente poder analisar essa questão. Sempre é importante você olhar para as datas, então nós estamos em 1/12, e a questão, elas estão perguntando em dezembro, 31/12, então você vai transportar um mês, beleza? Então é isso que vai importar. Então vamos lá, primeiro aqui vamos fazer uma tabelinha dos juros. Ó, então aqui nós temos o seguinte, mensuração ao custo amortizado. Qual que é o valor que ele vai estar no balanço? Vamos colocar aqui também o valor do balanço. Beleza? Então a gente sabe que para o título que é mensurado ao valor justo, esses são os montantes que estarão no balanço. Então, ó, mensuração ao valor justo vai estar no balanço por 507 mil. Mensuração ao valor justo por meio de resultado vai estar no balanço por 409 mil.
Porque o que é avaliado a valor justo, ele tem que aparecer no balanço pelo valor justo. É assim que funciona. Agora, vamos ver aqui o que é mensurado ao custo amortizado. Quando é o custo amortizado, o valor justo, aqui ele não vai servir muito. E o que nós temos nesse caso? Nós temos aqui 300 mil de valor aplicado e uma taxa de juros de 1% ao mês. Logo, o que você vai ter de juros aí é o valor de quanto? De 3 mil. Logo, ele vai estar no balanço por 303. Lembre-se de que ele fica avaliado pela curva, que é o valor do principal mais o valor aí dos juros. Então, somando isso aqui, nós teremos 10, 19, vai 1.219.000. Esse é o valor pelo qual eles estarão registrados no balanço. Então, você gastou aqui, se você tivesse na sua prova, você gastaria 1 minuto para pensar assim. É só você pensar, bom, os que são avaliados ao valor justo, eles vão ficar no balanço pelo valor justo que já está ali na questão. O que é custo amortizado, o valor justo não interessa, eu vou pegar o valor aplicado e utilizar a taxa de juros pelo período que a questão pedir. Nesse caso, daria aqui 1.219.000, você já encontraria o gabarito. Só que a nossa finalidade aqui é um pouco estudar também, não é mesmo? Então vamos ver aqui, olha só, qual vai ser o valor dos juros aqui? Ó, mensuração do valor justo por meio de outros resultados abrangentes. O que vai acontecer aqui? O seu juros ele vai ser 500 mil vezes 2%. 5 vezes 2 dá 10 mil de juros. Só que ele tem que ficar no balanço por 507. Significa que você teve uma perda, então, de valor justo de R$3.000. Que é justamente a diferença de 510. Se você teve juros de 10 mil, só que ele está apresentado no balanço por 507, é porque você perdeu 3. Então ele perdeu o valor de mercado. Aqui nós já calculamos os juros, que foi 3 mil. E aqui mensuração ao valor justo por meio de resultado, 400 mil, 2%, vai dar quanto? Dá quanto aí de juros? 8 mil. Só que vejam, ele está avaliado no balanço por 409. Isso significa que você teve um ganho de quanto? 1.000. Lembrando que esse ganho aqui, ele vai para a conta ajuste de avaliação patrimonial, que é uma conta do PL, e esse ganho aqui, ele é uma conta de receita que vai lá para o resultado. Então vamos ver aqui, ó. O impacto reconhecido na DRE foi de R$21 mil. Isso está errado, por quê? Porque se você somar isso aqui, dá 21 mil. Ok. Só que tem isso aqui também que foi para o resultado. Logo, o impacto é de 22 mil. Isso aqui está errado, porque vai em contraponto ali ao nosso gabarito. O impacto reconhecido na DRE foi 19, também não. O valor apresentado no balanço também não. Nosso gabarito, portanto, letra D. Então esse é um tipo de questão que, galera, eu estou ensinando aqui o pulo do gato, tá? Estou explicando um pouquinho mais devagar, mas isso aqui na prova você tem que fazer de forma bem rápida. Isso aqui também vai estar presente na sua prova. Vamos para a nossa próxima questão. Questão aí que trata de impairment, beleza? Uma questãozinha interessante que diz o seguinte: a companhia A apresentava em seu balanço patrimonial de 31/12/2016 um intangível com vida útil indefinida. Então é muito importante que a gente olhe aqui qual é o tipo, porque pode ter tratamento diferente caso estejamos aí a intangível com vida útil definida, indefinida ou goodwill. E ele estava registrado então em 31/12/2016, sempre muita atenção às datas, pelo valor contábil de 1.500.000, que era composto pelos seguintes valores: custo de aquisição 1.900.000, perda por desvalorização impairment 400 mil reais. Em 31/12/2017, ela realizou o teste de recuperabilidade. Então vejam, nós avançamos aqui no tempo. Então ela realizou um teste de recuperabilidade e obteve as seguintes informações: valor em uso 2 milhões,
valor justo líquido de despesa de venda, 1.400.000. Com base nessas informações, nas demonstrações contábeis de 2017, a companhia A deveria ter reconhecido um ganho no valor de 100 mil, reconhecido um ganho no valor de 400 mil, mantido o valor contábil de 1.500.000, reconhecido um ganho no valor de 500 mil, reconhecido uma perda por desvalorização no valor de 100 mil reais. Então, o que a gente pode explicar aqui para vocês? A gente sabe que o valor recuperável, segundo o CPC 01, ele é o maior entre o valor em uso e o valor justo líquido de despesa de venda. Então, o nosso valor recuperável aqui, ele será de 2 milhões, não é mesmo? Beleza. E aí você pode olhar isso e falar, bom, 2 milhões é maior do que o meu valor contábil, então você não faz qualquer tipo de coisa, você vai manter aí o valor contábil de 1.500.000. Só que não é isso, galera. Então, isso aqui não é o nosso gabarito. Por quê? Porque, vejam, quando a gente fez o teste de recuperabilidade, lá atrás, em algum momento, a gente reconheceu uma perda por recuperabilidade no valor de 400 mil. A gente teve uma desvalorização passada relativa a esse ativo. Por algum motivo, ele se desvalorizou. Só que agora, quando a gente for efetuar esse cálculo novamente, o valor recuperável dele aumentou. Então, a FCC, ela entende que quando isso acontece, vejam, o valor recuperável desse ativo, ele aumentou. Então, o que acontece? Isso implica dizer que as causas que originaram aquela perda por recuperabilidade anteriormente existente, elas deixaram de existir. Logo, se essas causas deixaram de existir, você tem que reverter esse valor. Agora, você toma muito cuidado, tá? Porque se for um ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou também chamado do quê? Goodwill. Nesse caso, você não reverte. O ágio por expectativa de rentabilidade futura, o Goodwill, você não reverte. Aí, nesse caso, você manteria. Você não reverte. Lembrando que o ativo intangível com vida útil definida, o ativo intangível não disponível para uso e o Goodwill, eles não são amortizados também. Então, nesse caso, como nós não estamos falando de um ágio por expectativa de rentabilidade futura, você vai reverter, tá? Só que vejam, existe um limite. O máximo, o montante máximo que você pode reverter é o montante do ativo subtraído da depreciação, amortização, exaustão, etc. Então, aqui o que vai acontecer? A gente vai reconhecer um ganho no valor de 400 mil reais. Você reverte aí no valor de 400 mil reais. Gabarito, portanto, letra B. Muito cuidado, portanto, com esse tipo de questão e principalmente se cair o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Vamos embora, vamos para a nossa próxima questão. Questãozinha também que é bastante de praxe aí da Fundação Carlos Chagas, que diz o seguinte: a Companhia Renovável adquiriu um equipamento em 1/1/2016, então, novamente, vamos tomar cuidado com as nossas datas e já vamos fazer aqui, ó, a aquisição. Já vamos fazendo direto para a gente ganhar tempo. No valor de R$5 milhões à vista. Na data de aquisição, ela estimou a vida útil do equipamento em 8 anos e o valor residual no final do prazo de utilização de 800 mil. Então, o valor residual R$800 mil. Logo, o valor depreciável vai ser de quanto?
4.200.000, vida útil de 8 anos. O que vai dar aqui uma depreciação anual de R$525.000, beleza? E aí a questão continua, utilizando o método das cotas constantes, etc. Em 1/1 de 2017, então vejam, um ano depois, ela reavaliou a vida útil remanescente do equipamento para 5 anos e o valor residual para 500.000. Então, vejam, nós temos que sair do 1/1 de 2016 e transportar isso para 1/1 de 17. Logo, nós teremos lá 5 milhões menos 525.000. Assim, o meu valor contábil em 1/1 de 17 vai ser R$4.475. Aí o que aconteceu? A questão continuou, reavaliou a vida útil para 5 anos e o valor residual de R$500.000. Logo, a gente vai ter que fazer um novo cálculo aqui. Vamos tirar 500.000, vamos chegar num novo valor depreciável de 3.975 e dividir isso por 5, o que vai me dar uma depreciação anual de R$795.000, beleza? E aí a questão fala, em 31/12 de 2017, ou seja, mais um ano depois, então o que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que pegar aqui o 4.475 e tirar a depreciação de 795, chegando a um valor contábil de 3.680. Então veja que são bastante cálculos, né? São vários cálculos. Então ela vendeu o equipamento por 3.100, ou seja, ela vendeu por menos do que esse equipamento vale. Ela vendeu por 3.100 e ele está avaliado por 3.680. Qual que é o resultado, então, qual que é o impacto no resultado? R$580.000 negativo, gabarito, portanto, letra A. Tá? Então esse tipo de questão é bem corriqueira e o principal aqui é você tomar muito cuidado com as datas, senão você vai se perder também, beleza? Então é importantíssima essa questão e é isso aí.